o seu maior mérito que você tem é ter me dado a chance e a possibilidade de eu poder ter meu próprio mérito. Então, quando... Seu próprio espaço, né? Meu próprio espaço de crescimento, minha própria jornada de crescimento, e não ter feito tudo por mim, o que me preparou para os desafios que eu venho enfrentando hoje. Então, se você me pergunta se filho de peixe, peixinho é, eu digo que filho de peixe sim, peixe é, e ainda mais. Eu percebo que o maior inimigo dos negócios é o orgulho. E o empresário mais velho, parar para ouvir o empresário mais novo, é uma demonstração de que ele está vivendo uma jornada de pisar na cabeça do orgulho. O que é muito importante. E eu trago essa cultura dentro do meu ecossistema. Então você quer dizer que a pessoa que está assistindo está dizendo, esse menino não tem nada para me ensinar e vai embora, é sobre ela, né? É muito sobre ela, mas mais importante é que eu comecei com 13 anos. Eu tenho, na verdade com 12, eu tive a ideia da Lixit. São 10, hoje 22, são 10 anos de jornada empresarial. Eu acredito que maturidade, ela não vem com a idade. Não vem só com a idade. Ela vem com experiência direcionada para algo específico. E eu não sei de tudo. Eu tenho certeza que eu não sei de tudo. Eu ainda estou em jornada de crescimento. Mas tem coisas que eu sei, porque eu tenho resultado. E contra resultados não há argumentos. Eu vejo que muitos empreendedores, antes de se tornarem empresários, que é uma jornada natural de crescimento e evolução, e depois você balanceia as duas coisas entre empreendedor e empresário, é você querer fazer tudo muito perfeito. Não é assim que o jogo tem que rodar. Começa por fazer as coisas simples, começa por fazer o que é preciso, e aos poucos você vai evoluindo, aos poucos você vai crescendo, aos poucos você vai fazendo o que precisa ser feito. E um problema é que, quando você é empreendedor, você quer servir. Só que você precisa ter o que eu chamo de egoísmo estratégico. Como assim, Davi, egoísmo estratégico? É você pensar primeiro em você, sim. Você colocar a primeira máscara em você para depois você poder colocar para as pessoas. De que a única maneira de você, de fato, gerar uma transformação de propósito no mundo que a gente vive hoje é ganhando dinheiro. O lucro financia propósito e visão. Você que é empresário, você só precisa fazer 3 coisas na tua empresa. Os negócios de hoje e os de 200 anos atrás, eles são essencialmente iguais. Eles precisam atrair clientes, vender e gerar mais valor. Essas são as únicas 3 coisas que você precisa focar agora no teu negócio para você pegar primeiro a fruta baixa, a fruta que está à disposição, está à altura da sua mão. Pense primeiro dentro da caixa para depois pensar fora dela. Então, quais ações você pode fazer hoje para vender mais? Quais ações você pode fazer hoje para atrair mais clientes? Quais ações você pode fazer hoje para gerar mais valor? Olá, bem-vindos ao Pivotando aqui no SBT News, esse programa toda semana eu entrevisto um empresário, alguém que possa trazer insights, ensinamentos, te mostrar as lições de vida, lições de carreira, lição de negócios. É um programa que trata dos erros aos grandes acertos nos negócios desses grandes empreendedores que eu convido toda semana para estar com você aqui no SBT News, nas plataformas digitais e também no SBT News na TV, aos domingos logo cedinho. Então, muito bacana você estar aqui e hoje eu trago para vocês um empresário, mas um empresário muito, muito jovem, que começou cedo, né, e que hoje tem uma história incrível de realizações, de desafios, de obstáculos, mas também de muito sucesso hoje. As pessoas olham para ele muito jovens e uau, como esse rapaz tão jovem conseguiu chegar onde chegou. Então, senhoras e senhores, com você, Davi Braga. Olá, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz e grato de estar aqui, poder compartilhar um pouco mais sobre essa minha jornada empresarial para a galera. Que bacana, Davi. Muito bom ter você aqui. Esse programa, como eu falei agora há pouco, você ouviu, esse programa ajuda muitos empresários, pequenos negócios, a mudarem o seu patamar, a subir o nível de consciência, a entender como as coisas funcionam. Mas é muito bom ouvir experiências e trajetórias de pessoas que passaram por isso, né? De pessoas que tiveram que superar desafios e pivotar as suas vidas. Então, a primeira pergunta aqui do programa que eu faço é: o que é pivotar para você? Para mim, pivotar é mudar de rota. Para mim, pivotar é você ir para o caminho que tende a funcionar melhor. Pivotar várias vezes pode ser você deixar de fazer alguma coisa que não está funcionando tão bem para você partir a fazer alguma coisa que agora vai funcionar baseado nos aprendizados.
Muita gente, na minha percepção, acha que pivotar é algo ruim, mas na minha percepção, pivotar é algo extremamente necessário e que a jornada de vários empresários bem-sucedidos passaram por centenas de pivotagens. Não é à toa que aqui nesse programa você mostra essas pivotagens. Mostra as pivotagens. Todas as vezes que a gente pivota, que a gente muda de rota, é porque alguma coisa antes não estava funcionando. E o quanto antes você pivota, melhor. Que muitas vezes a galera quer seguir em frente nessa jornada. Quer ficar insistindo, né? Quer ficar insistindo, em vez de persistir, né? Que é diferente uma coisa da outra. Insistir, eu falo que é você tentar usar a mesma ferramenta para você continuar querendo usar a mesma ferramenta para você buscar ter os mesmos resultados. Já persistir é você buscar mudar a ferramenta para tentar mudar o resultado que você consegue gerar. Bom, você com 22 anos, um jovem empreendedor brasileiro, e muita gente deve estar curioso, o que esse menino faz, né? O que ele fez para estar aí com o João, né? Então eu queria te provocar, Davi, perguntar o seguinte para você, porque eu sei um pouco da tua trajetória, quer dizer, sei muito da tua trajetória, mas as pessoas não sabem, e eu queria te provocar perguntando se filho de peixe, peixinho é, e se o exemplo, ou se os direcionamentos da sua família e do seu pai que fez você chegar onde você chegou hoje, né? Do seu pai, da sua mãe. Então, filho de peixe, peixinho é, cidadão? Eu não tenho dúvida que sim. A ferramenta de aprendizado mais poderosa é o exemplo. E eu sempre vi desde criança o meu pai sendo aquela pessoa que era o primeiro a acordar, o último a ir dormir. Aquela pessoa que sempre buscava fazer as coisas certas. Aquela pessoa que se esforçou e muitas vezes abriu mão de momentos junto com a família em prol da própria família, para servir para a família, para fazer o que era necessário. Então, esse exemplo foi fundamental. E você sabe que, por um jovem, a coisa que o jovem mais quer é ter a aprovação do seu pai, é ter o amor do seu pai. E eu encontrei no empreendedorismo uma ferramenta de encontrar um ponto comum com você. Com você? Com você, óbvio. Com você, vocês já viram, né? Com você. Com você, então, eu sou o pai desse cidadão aqui. Para que eu pudesse encontrar um ponto em comum de um assunto que você amasse e que eu amasse, e a gente pudesse conversar junto sobre isso. Que legal. Tipo, tem pais que têm esse exemplo, tipo, no esporte, e o pai joga tênis e o filho também, eles se juntam para ter esse... Para jogar juntos. Jogar né? juntos. A gente faz negócio juntos, né? Joga juntos nesse sentido, né? Total. Eu acredito que o seu maior mérito que você tem é ter me dado a chance e a possibilidade de eu poder ter meu próprio mérito. Então, quando... Seu próprio espaço, né? Meu próprio espaço de crescimento, minha própria jornada de crescimento, e não ter feito tudo por mim, o que me preparou para os desafios que eu venho enfrentando hoje. Então, se você me pergunta se filho de peixe, peixinho é, eu digo que filho de peixe sim, peixe é, e ainda mais, existe a teoria do DNA, né? Da evolução da espécie, da né? espécie. Você vai ser melhor que eu, você já é melhor que eu, então. Eu falo de peixinho no sentido de, putz... você foi criado, né, de um ambiente empreendedor, né? Além de tudo, eu junto o teu DNA com o DNA da minha mãe, que é super criativa, que é super... coloca um foco na cabeça e faz as coisas acontecerem. Então, eu tenho não só o seu, mas eu sou filho de 2 peixes. Então, traz ainda mais chance para as coisas funcionarem. E também, mas traz muitas responsabilidades também, né? Porque existe, de fato, sempre existe uma comparação. As pessoas olham, não só você, mas olham o Theo também, olha a Maria, são seus irmãos, e sempre faz uma comparação. Pô, mas o pai, mas a mãe. Mas eu queria dizer para vocês que estão me assistindo que o Davi não está aqui porque é meu filho. O Davi está aqui como um convidado, assim como ele é convidado de vários outros programas na televisão e fora da televisão, para contar um pouco da trajetória dele, para ensinar. O Davi tem 2 livros publicados, com 22 anos, 2 livros publicados. O Davi tem algumas empresas que ele vai falar. Então, assim, o Davi não está aqui porque é meu filho. Ele está aqui porque tem muita coisa para te ensinar, para te mostrar, e vai ser um aprendizado incrível esse papo aqui hoje. E obrigado por estar aqui de verdade. Mas como eu falei, então acho que é importante a gente começar aqui, você contar um pouco da tua trajetória, como era o Davi de 13 anos, de 12 anos, de 11 anos, e vai crescendo aí na linha, na trajetória, até chegar ao dia de hoje, que é para a gente poder ir batendo um papo e mostrando as suas pivotadas, porque apesar de você ser muito novo, você já pivotou algumas vezes. Com certeza. Você já mudou de rumo, como você falou, e de direção, né? Como você falou aqui no começo. Então, conta um pouco da tua trajetória para quem não te conhece aí. Beleza. Eu acho que tem um ponto em comum entre o Davi que começou lá atrás e o Davi de hoje, é que ele sempre foi curioso, criativo e sonhador. E isso eu não vou perder nunca, que faz parte da minha essência.
Mas o empreendedor é assim, né? O empreendedor com certeza é assim. E ao longo dessa trajetória eu venho buscando me tornar cada vez mais um empresário, um homem de negócios, olhando para números, olhando para referências, olhando para o que funciona no mercado para trazer para jogo. Porque existe uma diferença entre empreender, na essência, e ser empresário, né? Total. O empreendedor ele é muito mais impulso, ele é muito mais sonho, ele é muito mais visão. Já o empresário, ele quer fazer funcionar, ele visa o lucro e ele quer o lucro. E ele quer crescer a empresa dele, ele olha para os números, ele quer uma empresa grande, com muita gente, uma grande estrutura. Quer expandir seu negócio. Quer ter vários funcionários. Então eu comecei como um empreendedor e nessa trajetória eu virei um empresário. Mas como foi que isso aconteceu? Exatamente. Tudo começou com 13 anos, quando eu criei meu primeiro negócio, que era uma empresa de vender material escolar online, onde eu conectava as mães que queriam comprar material escolar com as lojas que podiam e tinham esse material para vender. Então foi assim que a minha história começou a tornar repercussão nacional. Esse negócio seguiu em frente, até que quando eu cheguei aos 18 anos a gente fez uma negociação como empresa e a gente fez uma troca de participações e eu finalizei a operação da Listit na época. E foi uma experiência fantástica para mim, porque eu passei dos 13 até os 18 anos tocando uma empresa que foi muito funcional e que funcionou super bem. Mas o aprendizado que eu tive nessa trajetória é de que ninguém faz nada sozinho. E foi assim que eu comecei a entender a importância de você ter pessoas com habilidades complementares às suas, como eram os meus sócios. E ali, quando eu vendi a empresa, quando eu vendi a Listit, eu dei minha primeira grande pivotada. Só que foi uma pivotada de um lugar onde eu tinha certeza do que eu queria para um lugar de completa dúvida. Eu não sabia o que fazer. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e falei, caraca, e agora? E eu vi que vários jovens naquela época se inspiravam em mim nessa minha trajetória empresarial. Porque teve um momento, né, aos 16 mais ou menos, que você, porque você, em 2016, o que eu quero dizer, 2015, que você tentou outras alternativas para o próprio negócio Listit, que no caso foi para o Shark Tank, né? Uhum. Então dali também você mudou bastante o rumo das coisas, da sua vida. Com certeza, dentro da jornada da Listit em si, eu tive milhares de pivotagens lá dentro de tentar fazer o negócio funcionar melhor. Era um negócio que hoje eu tenho capacidade de dizer que se eu fosse um jurado do Shark Tank eu não investiria. É um negócio que ele é extremamente sazonal, a margem era baixa, eu tinha custo relativamente alto, era um negócio que dependia de muita gente para funcionar, os correspondentes, então tinha muitas peças nessa engrenagem que precisava ser ajustada. Mas nada melhor do que o não, né, Davi? Com certeza. O não é um soco na boca do estômago, mas te ensina bastante. E aquele não no Shark Tank foi importante para você. Foi fundamental. Naquele momento eu entendi que, inclusive foi a Cris Arcangeli que me disse isso, eu entendi o poder de uma mentoria. E ela me disse assim, Davi, você é maior que essa empresa, vai pro mundo, vai buscar coisas maiores. Você tem um talento nato dentro de você de criar negócios, de ser empresário e até mesmo de educação, de treinamento, de condução, porque eu já fazia palestras na época. Então, depois do Shark Tank, eu fui para os Estados Unidos, fui morar lá, então foi uma grande pivotagem. Eu pivotei de um país para o outro. E eu cheguei lá, também pivotei de uma escola particular para uma escola pública, nos Estados Unidos, mas uma escola pública, onde eu tive que aprender a conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, um novo idioma, e dentro dessa pivotagem também deu super certo. Até que eu dei um salto, até que eu chego aos 18 anos, e volto para o Brasil, 18, 19 anos, volto para o Brasil e eu crio uma empresa de educação chamada Jovens Protagonistas. E eu nunca falei isso abertamente, mas eu vou dizer agora para vocês. Talvez nem você saiba com essa clareza. A Jovens Protagonistas quebrou. E ali foi uma necessidade de pivotagem, não foi uma pivotagem intencional. A Jovens Protagonistas quebrou por uma grande lição que eu adquiri, de que eu estava com um preciosismo muito grande com ela. Eu estava segurando demais de querer que as coisas acontecessem da minha maneira, de querer que a marca fosse perfeita, de querer que os produtos saíssem perfeitos. Então a gente passou muito tempo sem lançar produto, estava focando muito mais em marca do que em vender. E naquele momento eu entendi que a distribuição ela é muito mais importante do que o produto. E eu entendi também de que uma coisa é propósito, outra coisa é negócio. Não mistura negócio e propósito. E eu entendi que a Jovens Protagonistas é um propósito e está vivo dentro de mim até hoje, mas como negócio não era bom. E aí caraca, e agora? O que é que eu faço? Bom, essa é uma história já recente, né? Recente. Que você está colocando uma história recente. Mas eu queria voltar, Davi, porque como uma criança de 13 anos, 14 anos, tem um insight, tem uma ideia para montar um negócio, né? Como é que pode, quem está nos assistindo, se assusta com isso? Tá? Porque às vezes a gente fala empresa, mas às vezes é um negócio, né? Que depois se transforma num CNPJ também, né? Então primeiro vem a ideia, depois vem
o PowerPoint, depois vem os testes, a validação. Eu queria que você tentasse esclarecer para quem está assistindo como foi esse insight, como foi esse começo, esse start, para que as pessoas pudessem se inspirar também nessa sacada, porque parece mentira, um moleque de 13 anos montar um negócio. É que, primeiro de tudo, o meu pai, ele nunca me deu investimento para o negócio acontecer. Ele me deu apenas um empréstimo ao qual foi pago, e eu tinha um valor financeiro, não considerava, era R$5.000, para algumas pessoas é muito dinheiro, para outras não é, mas para começar o negócio não era nem um pouco perto do suficiente. Tá, mas antes do dinheiro teve a ideia. Com certeza. Aí essas ideias, elas vêm a partir de problemas. Certo. Então, o guia que eu te dou para você aí de casa, se você tiver no momento de construir um negócio, busque problemas. Problemas onde? Primeiro perto de você, depois um pouco mais longe, da sua região, da sua sociedade, das pessoas que você conhece. Na empresa, na escola. Em qualquer lugar. E quanto melhor você resolver esses problemas, mais dinheiro você vai ganhar. Uhum. A ideia foi que eu não comecei essa empresa Listite do nada. Eu já tinha outras empreitadas empreendedoras, como eu vi que no colégio eu não vendia cupcakes. E eu queria vender cupcake, eu queria comer cupcake no colégio. E aí essa visão empresarial não tem alguma coisa, eu posso ser o provedor. Por que não eu? Posso prover isso, eu posso resolver esse problema. Então, essa sempre foi a sua orientação, né? Que eu digo orientada a negócios, ter uma visão, uma parabólica, para olhar oportunidades para ganhar dinheiro com ela. Com certeza. Né? E é o que vocês têm, né? Assistindo aqui, assim, cara, onde eu posso ganhar dinheiro? Como eu posso fazer isso? E essa tem que ser a visão em todos os sentidos, até dentro de você, do seu negócio, você que já é um grande empresário. Você tem que estar sempre pensando em novas oportunidades de crescimento dentro do seu negócio. Dinheiro que você está deixando na mesa, o potencial que está sendo desperdiçado. Mas voltando para aquele conteúdo que a gente estava falando, e aí, a partir daquele problema, eu comecei de maneira simples. Então, eu não tinha tecnologia, eu não tinha time, eu comecei a fazer tudo sozinho. Pois é, como, né? Como fazer sozinho? Porque você teve a ideia, você teve o insight, e aí começou... Como é que desenvolve isso? No meu caso, eu entrei em grupos de mães do Facebook, e eu captei essas potenciais clientes lá dentro desse grupo de Facebook, e eu comecei a vender, fazendo esse processo manual. Então, mas qual era o processo manual? Porque eu ia na loja... Primeiro você tem que... Era uma lista escolar, né? Exato, eu vendia material escolar online. Através das listas das turmas das escolas, né? Exato, eu tinha o kit completo, ia na escola, pegava a lista, e aí eu entrava nesses grupos de mães de Facebook e oferecia para elas comprar essa lista completa. Então não tinha tecnologia, não tinha ferramenta, não tinha nada, só tinha a solução, porque elas não queriam comprar e eu queria comprar para elas para facilitar a vida delas. Elas não queriam ter o trabalho de ir buscar, porque nem sempre encontra na mesma loja toda a lista, eu né? fazia o trabalho de ir em 3, 4, 5 lojas, comprar todo o material e entregava para elas esse material completo já na casa delas. Ou seja, um serviço de concierge. Exato. Ou seja, era resolvendo o problema delas. E eu cobrava 10% em cima de cada lista vendida, e assim eu comecei a ganhar minha primeira grana, e a partir daí eu fui escalando, a partir daí eu fui melhorando. Ou seja, como escalar, Davi, né? É colocando uma camada de serviço tecnológico, um site, um e-commerce, seja lá o que for, para poder escalar aquela coisa que você fazia manualmente no Facebook. Na verdade, existem diversas maneiras de você escalar um negócio. A maneira como eu escolhi naquele momento foi transformar isso em tecnologia. Então eu encontrei, não necessariamente você pode escalar teu negócio através de franquia, você pode escalar teu negócio abrindo outras lojas próprias, você pode escalar o teu negócio, não precisa necessariamente criar um marketplace para isso, você pode escalar o teu negócio no WhatsApp, por exemplo. Então tem diversas maneiras de você escalar teu negócio. Hoje é mais claro isso para todos vocês, é mais simples de entender, mas naquela época era mais complexo. Então você não tinha essa visão, essa consciência que você tem hoje, inclusive. Com certeza. Né? Hoje você sabe essas opções, naquela época você não tinha essas opções todas à sua disposição. A coisa mais simples foi, vou montar um comércio eletrônico, um e-commerce que tem um carrinho lá todo preenchido, né? Exato. E uma coisa que eu falo pra todo mundo é que, antigamente, na tua época, quando você começou a empreender, você tinha que toda hora pagar por mídia. Pra você adquirir clientes, você tem que pagar por mídia. Então, só tinha essa opção. Você não tinha como ter mídia gratuita. Hoje em dia, usando as redes sociais, TikTok, Instagram, você consegue ter um canhão gigantesco de mídia, de exposição de marca de graça, somente gerando conteúdo. Então, hoje em dia, tá muito mais simples. Hoje em dia tem ChatGPT, tem inteligências artificiais que você pode usar para construir um pitch de vendas, uma página de vendas para você. Então fica mais simples, você tem ferramentas
ferramentas você pode usar à tua disposição hoje. Então, só para finalizar essa história da LXit, depois que eu construí, transformei isso no e-commerce, e aí eu entendi que o que eu estava fazendo era empreender, trouxe sócios para me ajudarem, fiz uma troca de participação com eles. Então eu vendi o peixe, vendi a ideia, porque sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Eu trouxe sócios para dentro da parada e a partir daí eu fui escalando. Mas isso aí, hoje eu acho que representa, eu honro muito o Davi que eu fui, eu honro muito esse jovem Davi, mas hoje eu sou um empresário e eu foco em coisas diferentes. Tipo, nos meus processos educacionais hoje, eu tô focado em potencializar empresas, de empresários que faturam ali seus 5, 6, 7, 8, 9, 10 milhões por ano. Esse é o Davi hoje, né? É o Davi hoje. Mas qual foi a principal lição que você tira do Davi de ontem? O Davi de... Porque vamos lá, vamos fazer assim, o Davizinho pro Davi, né? Então, qual foi a principal lição que você tirou do LXit, do Davizinho? O Davizinho era só um sonhador. Ele só queria sonhar e realizar seus sonhos, ele era muito mais um artista do que um empresário. O Davi de hoje é um Davi que continua sendo um sonhador, mas ao mesmo tempo ele entende que o mundo real é diferente do mundo imaginário da imaginação. E o mundo imaginário da imaginação, a gente acha que as coisas têm que acontecer do jeito que a gente quer que aconteça. No mundo real, as coisas acontecem como elas são. As coisas são como elas são. E a gente precisa aprender a lidar com as regras do jogo e não querer mudar as regras do jogo. Então, o Davi de hoje ele é muito mais maduro, ele está focado em números, ele está focado em estratégia, ele está focado em primeiro vender e aos poucos ir melhorando esse produto. Antes, para lançar a ferramenta das jovens protagonistas no mercado, quando um tempo atrás, eu queria ter tudo pronto. Eu passei 6 meses desenvolvendo sem nem fazer uma venda. Hoje, quando eu queria ter o produto perfeito, né? O serviço maravilhoso antes de procurar o cliente primeiro. Exato. Né? E aí é muito ruim, porque quando você constrói alguma coisa pautado no que você acha que deveria ser e não no que o cliente de fato precisa, quando você coloca esse negócio para o mercado, você vai perceber que o que o cliente precisava era uma coisa completamente diferente. Então hoje eu prefiro começar pequeno e ir escalando. E como é que começa pequeno? Às vezes a gente pensa que 10 clientes é muita coisa, mas 1 mais 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 1 também é 10. O que é que eu quero dizer? Quando a gente olha para um grupo, parece muito, mas começa com 1, depois vai pro 2, depois vai pro 3. Pega o teu primeiro cliente e pede indicação para esse cliente. Antes de querer fazer o gigante, faz o simples. E né, o Davi de hoje, ele percebeu, o Davi de antes, ele queria fazer tudo muito complexo, certo. Tudo muito difícil. O Davi de hoje, ele percebeu que o que tem de mais precioso é o simples. E que primeiro se deve pegar as frutas baixas, as frutas que são alcançáveis com a mão. Para que depois você passe a buscar pegar as frutas médias e aí sim só depois as frutas altas. Porque a gente acha que fazer negócio muitas vezes é complexo, né? E de fato é uma responsabilidade gigante. Mas se você entender, né, como é o mecanismo, como você está explicando, como as coisas funcionam, a prioridade, fazer o primeiro mais importante primeiro, você percebe que as coisas conseguem fluir muito melhor. Então, o que você fez no passado, ou se fosse hoje, você faria de forma muito diferente. Com certeza. Mas tudo aquilo que você fez, para essa pivotada que você deu, foi importante para transformar, para os negócios que você tem hoje, porque os erros você aprendeu e construiu ensinamentos e lições em cima disso, para poder ter os negócios de hoje, não é? E então, só para a gente fazer uma depara, depois que você foi no Shark Tank, depois que você fez a operação lá da LXit, a outra empresa já foi a jovem protagonista, já foi o segundo negócio, que aí já como empresário, certo? Não, ainda não? Como jovens protagonistas eu era empreendedor, mas ainda sem empreendedor. dúvida alguma. Tanto é que eu estava mais focado em produto, em perfeição, do que em vendas. Certo. Eu demorei 6 meses para fazer a primeira venda. E só quando eu fui vender que eu entendi de que não era um bom negócio, era um bom propósito, era uma boa métrica de transformação. Porque com propósito o teu KPI é impacto. Porque você era apaixonado pelo negócio e não pelo problema que você resolvia. Eu era apaixonado pelo propósito, exato. Eu não era apaixonado pela transformação que eu promovia e eu não via aquilo como uma empresa. O que é uma empresa? É um mecanismo de geração de capital. Como é que você gera esse capital? Servindo as pessoas. Quanto mais valor você gera para as pessoas, mais dinheiro você ganha. Naquele caso, eu não estava preocupado, eu não estava apaixonado, eu não estava vendo a estrutura empresarial, eu estava vendo muito mais um propósito.
Então hoje, a Jovens Protagonistas se mantém vivo dentro de mim, mas é o Instituto Davi Braga. Então faz parte de um instituto onde 10%, você nem sabe disso ainda, mas 10% da minha empresa, dos lucros do meu grupo empresarial, do meu ecossistema empresarial Real Deal, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, vai direto, na essência, para projetos sociais. Vai direto para o Instituto Davi Braga. Ou seja, a lição pivotada se transformou num instituto. Com certeza. A empresa que não deu certo se transformou no instituto. Porque por conta porque o propósito era maior do que o negócio em si, em termos de monetização, de ganhar dinheiro e de objetivo financeiro. Exato. Bom, você depois tem uma lição aqui poderosa. Fala. Essa lição é que eu vejo que muitos empreendedores, antes de se tornarem empresários, que é uma jornada natural de crescimento e evolução, e depois você balanceia as duas coisas entre empreendedor e empresário, é você querer fazer tudo muito perfeito. Não é assim que o jogo tem que rodar. Começa por fazer as coisas simples, começa por fazer o que é preciso, e aos poucos você vai evoluindo, aos poucos você vai crescendo, aos poucos você vai fazendo o que precisa ser feito. E um problema é que, quando você é empreendedor, você quer servir. Só que você precisa ter o que eu chamo de egoísmo estratégico. Como assim, Davi, egoísmo estratégico? É você pensar primeiro em você, sim. Você colocar a primeira máscara em você para depois você poder colocar para as pessoas. De que a única maneira de você, de fato, gerar uma transformação de propósito no mundo que a gente vive hoje é ganhando dinheiro, porque eu falo para os empresários que eu treino hoje, dentro da Real Deal, meu ecossistema empresarial, de que o lucro financia propósito e visão. Então, eu inverti a ordem. Eu primeiro coloquei propósito e depois eu coloquei empresa. Quando, na verdade, os empresários deveriam primeiro colocar empresa e depois colocar propósito, para que você só pode dar aquilo que a gente tem, porque ninguém tem como dar carona andando a pé. Bom, meu objetivo aqui é entrevistar você e você tem a sua visão, até porque hoje você tem a visão como um empresário jovem, né, com esse teu grupo de empresas, mas eu gostaria de chamar a atenção também só para chamar a atenção de alguns empresários que você também tem que pensar um pouco no longo prazo. Porque quando você se paga primeiro, quando você tira todo o recurso da companhia para ela dar o lucro de te pagar, você perde algumas vezes a oportunidade de reinvestimento, a capacidade de reinvestimento. E aí isso não gera valor para o valuation da tua companhia, para o teu valor de longo prazo. E eu entendo o que o Davi fala, porque realmente é uma visão muito interessante e tem que ser assim, essa história de o negócio te servir, né, mas ele não deixa de dizer que o negócio tem que servir aos outros também primeiro, que são os clientes, o principal stakeholder e os colaboradores. Então só estou querendo, Davi, mostrar para o público que tem visões diferentes em momentos e times de negócios diferentes. Né? Totalmente. Quando eu foquei somente em reinvestir capital, o negócio não funcionou tão bem, porque você só pode... Como é que você vai crescer? Como é que você vai ter qualidade de serviço dentro de uma empresa se você não está também usufruindo? Então, eu falo para os meus empresários, para o meu grupo, que a gente tem que balancear o servir e usufruir. E, inclusive, estrategicamente, manter o custo de vida no começo mais baixo. E vai crescendo. E vai crescendo a empresa até que a empresa consiga te proporcionar uma renda maior. Eu só fiz esse disclaimer aqui só porque tem muitos empresários assistindo e eles podem achar, não, então o Davi falou aquilo, João, então eu queria só dar o contraponto, que são momentos para cada situação. Né? E eu acho que isso é muito bom, porque antes eu me baseava muito nas suas falas. Agora falando como pai mesmo, antes eu me baseava muito nas suas falas, nas suas visões. E é muito legal que eu usufruo muito da experiência que eu adquiri a partir daquilo que você me ensinou. E eu bato isso e comparo com as minhas próprias visões e com os meus novos aprendizados, e eu jogo tudo isso dentro de uma caixa e eu chego a uma visão única e original, nova, que é minha. Claro, que é sua e que tá certo. E que podemos discordar várias vezes e que massa. Porque, que bom, né? E dá pra ter sucesso das duas maneiras, cada um tem sua própria forma. E de novo, eu falo que muita coisa é por momentos diferentes. Total. Né? Momentos de vida, estágio, situação, tem muita coisa que tem que ser analisada não é sobre quem tá certo ou quem tá errado, mas simplesmente como complementar as duas visões para que, no final das contas, seja um empresário melhor. Totalmente. Eu digo que tem que ser um empresário empreendedor. Hoje eu tenho essa clareza, né? Que tem que ser um empresário empreendedor. Não só um empresário que busca o lucro, mas um empresário que também pensa no longo prazo, um empresário que queira servir como empreendedor, meio arrojado, mas que ele está ali no controle da operação e do processo. Bom, mas
vocês já perceberam que o Davi quer muito te mostrar como é o business hoje, o que ele está fazendo hoje, e tudo bem, a gente vai chegar lá. Mas existem algumas pivotadas que você deu quando você foi para os Estados Unidos, né, que eu acho que são lições que pode dar também para os jovens que estão aqui assistindo, que fazem parte da tua trajetória, que isso ninguém te tira, essa tua trajetória, assim como lá de 13 anos era aqueles menininho na frente da televisão fazendo pitch do projeto dele para o pai e para a mãe, e que chegou até o Shark Tank, é o vídeo mais visualizado hoje do Shark Tank, aquele menino de super suspensório, e hoje é um empresário bem sucedido, mas você, quando recebeu o não do Shark Tank, você foi embora para os Estados Unidos, deixou um livro publicado, que é o Empreender Grande desde pequeno, né, que é um livro muito bom pela editora Buzz, B-U-Z-Z, né, editora Buzz, que é do Flávio Augusto, que esteve aqui com a gente, e você teve uma trajetória lá, estudando, né? Então, o que você empreendeu lá, o que você viu nos Estados Unidos, qual foi os seus desafios e qual foi esse momento na tua vida? Qual foi foi de que 16 anos, 17 anos? Eu passei dos 16 até os 18, 19 anos lá. Tá. Então, o que você aprendeu nesses anos que você passou estudando, empreendendo, enfim? Primeiro eu aprendi a me virar sozinho. Eu tava num conforto absoluto dentro de casa com vocês, e quando eu fui para os Estados Unidos eu tava lá completamente sozinho e tive que me virar e aprender a fazer minhas próprias coisas, tomar minhas próprias decisões e tomar as rédeas da minha vida. Então ali foi um salto de maturidade, uma pivotada de maturidade tremenda que eu tive que adquirir. Segundo, de que as coisas nem sempre são como a gente espera que elas vão acontecer. Então eu fui para os Estados Unidos com o sonho de fazer faculdade lá fora. E aí, no meio do caminho, eu apliquei para uma faculdade chamada... Mas você entrou na faculdade? Eu entrei numa faculdade chamada FIU. Sim. Mas eu não queria FIU, eu queria Babson, que era a melhor faculdade de empreendedorismo do mundo. E aí eu apliquei para Babson e eu fui negado na Babson porque as minhas notas no colégio nunca foram as melhores do mundo. E quando eu fui negado em Babson, eu não queria aceitar aquele não como resposta. Então eu peguei e fiz uma carta para eles de 6 páginas mostrando... O erro deles. O erro deles. Mas não só falando sobre a minha ótica, mostrando a contradição sobre o quanto que o que eles estavam falando estava incongruente com apenas analisar os alunos com base nas notas. E aí, isso foi uma pivotagem que eu provoquei neles. De que eu fui convidado para uma reunião. Se eles são uma escola de empreendedorismo, tem que analisar soft skills, competências humanas. E eles falavam isso, mas na prática, na avaliação... Ou seja, na avaliação do aluno para aceitar, era técnico. Exato, era nota. Primeiro filtro na nota. Depois eles passavam para analisar o humano. E eu descobri no processo que eles nem analisavam o humano, analisaram somente a nota. E aí, por isso, eles nem analisaram minha competência humana. E eu mandei esse e-mail, essa carta para eles e copiei todo mundo da faculdade. E no outro dia eu fui convidado para ir lá na faculdade para fazer uma apresentação dos pontos de incongruência do processo de admissão deles. E eu saí de lá com a visão de que que o sistema de avaliação iria mudar a partir do meu posicionamento lá dentro. Então foi muito bom que eu gerei uma pivotada neles, eu gerei um aprendizado para mim de que nem sempre as coisas acontecem como deveriam acontecer. Ou seja, você teve a iniciativa de alertar a eles os problemas que eles estavam, os erros que eles estavam cometendo. Totalmente. Mas para você chegar à aplicação, você passou primeiro por high school, Total, né? Eu passou estudei. por boarding school, estudou, tanto na escola pública como privada, com boarding school, e o aprendizado desse período. Além de ter vivido sozinho, porque quando você fala, eu fui embora, a solidão, sozinho, mas para os pais também é muito difícil de liberar o filho para ele ganhar o mundo, né? Muitos pais têm essa proteção de dizer, putz, meu filhinho, a mãe principalmente, mas quando a gente solta para o mundo, é lá que ele descobre e enfrenta os desafios da vida e a vida como ela é, porque ninguém bate mais forte que a vida, né? E se você super protege seu filho, não foi o caso com você, se você superprotege seu filho, certamente difícil ele buscar preencher suas próprias lacunas, suas próprias dificuldades. Quando você preenche automaticamente isso, ele meio que acomoda, né? Porque tem alguém para dar, alguém para fornecer, alguém para preencher. Mas não foi assim com você. Não. E que isso te fortaleceu enquanto um jovem no outro lugar do mundo, estudando? Primeiro que eu entendi que nada é mais importante na vida do que você aprender a se relacionar com pessoas. Lá nos Estados Unidos eu aprendi a ter conversas difíceis, porque eu convivia com pessoas completamente diferentes de mim. Essas conversas difíceis vamos concordar em discordar, vamos concordar em ter visões diferentes.
E aquele aprendizado me gerou uma pivotada de raciocínio que hoje eu aplico diariamente dentro dos meus negócios. Negócios é sobre pessoas. Seus funcionários são pessoas, seus clientes são pessoas, você é uma pessoa, seus fornecedores são pessoas. Aprender a lidar com pessoas é fundamental. E pessoas diferentes de você. E dentro do negócio, quanto mais pessoas diferentes você tem com visões diferentes, mas alinhadas no mesmo objetivo, melhor. Então, na prática, o que aconteceu foi que quando eu estava nos Estados Unidos, conviver com pessoas tão diferentes me trouxe um repertório cultural que hoje eu uso nos meus negócios e uma capacidade de interlocução social, de frequentar diversos grupos e de entender dificuldades e dores de diversos tipos de grupos, de diversos tipos de países. Até porque na minha boarding school, quando eu estudava lá nos Estados Unidos, eu tinha gente de todos os países do mundo praticamente que estavam lá e eu conversava, fazia amizade, discutia sobre temas com cada uma das pessoas, além de aprender o inglês, que o inglês é uma mega de uma vantagem para você que quer ser empresário. É uma ferramenta importantíssima, né? Porque as informações, elas naturalmente, originalmente, elas são criadas em inglês. Prioritariamente em inglês. O inglês é a língua do mundo e os maiores autores, eles escrevem em inglês e depois é traduzido para o português ou para as outras línguas. Quando você fala inglês, você já sai à frente da maioria, porque você pega da fonte direta de produção e você consegue entender. Não é só para se comunicar numa viagem, é muito mais do que isso. É muito mais. É muito mais do que isso. Eu hoje, vou dizer para vocês que as minhas principais fontes de estudo não estão no Brasil, estão lá nos Estados Unidos. Os meus grupos de empresários que eu participo digitalmente e fisicamente estão lá nos Estados Unidos. Porque de lá eu capto as melhores informações e é muito louco que eu consigo meio que antecipar o futuro, porque o que acontece nos Estados Unidos hoje, daqui a 4 ou 5 anos, o tempo está diminuindo, mas daqui a 4 ou 5 anos está sendo implementado aqui no Brasil, então eu consigo sair na derradeira por entender o inglês. Bom, Davi, você sendo uma pessoa pública, né, porque você sempre, desde pequeno tinha essa pegada do digital, né, de uma pessoa digital das redes sociais, você também, nem sempre as pessoas conseguem entender o que você faz, e você foi um pouco criticado, inclusive por jovens, né, você menino tinha que estar não sei aonde, tinha que estar estudando, né, tinha que não sei o quê, e você enfrentou tudo isso, né, que são grandes momentos da sua vida, eu acompanhamos isso de perto, de você, não chegava a palavra cancelamento, porque é o que chama hoje, né, mas você enfrentou muitas críticas nesse sentido. Como foi isso para você, assim? Como é que você passou por isso enquanto jovem? E hoje eu sei que você enfrenta, hoje você tem muito menos, obviamente, porque seus resultados aconteceram, né, e tudo aquilo que você falava, você executou e fez, e mostrou, então nada é mais forte que os seus resultados, e grita muito alto, né? Então, mas como é que foi para você enfrentar isso na sua adolescência, naquele momento que você estava se conhecendo também? Isso mexeu muito comigo, para ser completamente honesto. Porque tem muita gente aqui que também pode estar querendo entender isso, né? Isso mexeu com o meu senso de identidade. Você deve imaginar que quando você tem ali seus 13 anos, a tua identidade ainda está sendo formatada. O teu cérebro ainda não fechou o processamento completo. E muitas dessas críticas entraram dentro de mim por muito tempo. Eu tive uma jornada de autodesvalorização, de não conseguir ver o que as pessoas viam quando elas olhavam para mim. E isso era muito difícil, porque quando eu lidava com pessoas que eram melhores que eu, que tinham visão, essas pessoas, caraca, você é muito bom. Mas eu não reconhecia essa minha própria capacidade. Então, por mais que eu chegasse num palco com os maiores empresários do país, palestrantes, e a minha palestra técnica, não inspiracional, técnica, ela era mais bem avaliada de todas, as minhas vozes internas na minha cabeça diziam, não tá bom o suficiente, você não presta, você não pode fazer isso. Então, essas vozes, essas críticas mexeram muito com o meu senso de identidade. Eu tive que viver uma jornada longa de autoconhecimento para conseguir preencher lacunas que foram deixadas por diversos motivos. E eu entendo que você, como pai, fez o melhor que você poderia fazer, e é sempre assim que acontece. Os nossos pais, eles dão pra gente o melhor que eles podem fazer. Mas eu carreguei muitos traumas, não vou falar traumas, mas lacunas emocionais. E como você resolveu isso? Autoconhecimento. Assim, autoconhecimento. Quem tá assistindo, como é que pode resolver isso? Começa por visitar um terapeuta. Terapia não é para maluco. Terapia é para aquelas pessoas que querem viver em alta performance.
não tem alta de terapia. Terapia é um processo de autoconhecimento constante, porque esse processo de cura ele é infinito. Eu só tenho os resultados que eu tenho hoje empresarialmente porque eu vivi uma jornada de autoconhecimento. Até porque as empresas são reflexo do dono. Até porque a tua empresa, a tua imagem e semelhança. E eu percebo muitas vezes que os problemas empresariais que as pessoas enfrentam, na verdade não são problemas empresariais, são problemas pessoais. E isso deve ser tratado primeiro numa terapia, mas existem outros canais. Você pode buscar um processo de autoconhecimento, como eu já fiz 15. Eu contei um dia desse, 15 processos de autoconhecimento. Entre eles, CIS, do Paulo Vieira. CIS, do Paulo Vieira, IP do Pablo Marçal, fiz Método Hoffman, fiz Landmark, fiz Tony Robbins, fiz Namastê do Eduardo Chiniachi. Ou seja, vários. Fiz centenas para que eu pudesse resgatar esse meu senso de identidade e essa minha relação com Deus. Essa minha relação íntima, profunda com Deus, que me trouxe um sentimento de um amor incondicional. E esse amor incondicional preencheu qualquer espaço, qualquer buraco que eu poderia ter. Eu procurei em vários lugares, em várias coisas, em várias pessoas, esse preenchimento, até mesmo no sucesso financeiro e material. Mas essa paz e essa tranquilidade que eu sinto hoje, e essa competência emocional que eu tenho hoje, veio de uma relação profunda com Deus, que preencheu a minha necessidade que eu tinha de ser amado. E hoje nas minhas empresas eu não tenho mais necessidade de ser amado. Hoje nas minhas comunicações eu não tenho mais necessidade de ser amado. Então, quando você deixa de querer ser amado, você deixa de querer agradar as pessoas e agradar o ambiente onde você está inserido. E isso é muito importante para a tua jornada empresarial. Você empresário que está ouvindo a gente, quando você quer ser amado, você quer ser querido, você quer que você seja gostado por todo mundo. E quando você é líder, você precisa tomar decisões que são impopulares. E quando você tem a necessidade de querer ser amado, o que acontece é que você não consegue tomar decisões impopulares porque você fica com medo das pessoas não gostarem de você. Então, tomar decisões difíceis é importante. E você só toma decisões difíceis quando você consegue restaurar esse teu senso de identidade. Essa é a cultura que eu trago no meu ecossistema empresarial, lá dentro da Real Deal, de que as empresas, elas são imagem e semelhança dos seus donos. E caso você queira melhorar o teu negócio, você vai ter que passar por uma jornada de crescimento pessoal obrigatoriamente. Isso te fortaleceu muito, você é muito forte nesse sentido, nesse aspecto. Eu tenho certeza que todo esse autoconhecimento foi importantíssimo para isso, tanto é que o reflexo está nos teus negócios. Mas você se relaciona com sócios e com pessoas mentorados, empresários que você mentora, e muitos deles com 40 anos, 50 anos, né, muito mais velho que você. Como você encara isso? Como eles encaram isso? Assim, como é que a idade importa ou não importa nesse... Porque a idade, Davi, muitas vezes é interpretada como conhecimento também, né? Pô, será que esse menino já viveu o suficiente para saber tanta coisa e para me ensinar? Né? Existe essa dúvida, né? Que se assim pode ser chamado, às vezes, no campo empresarial. Porque é como se assim, você ainda não completou seu ciclo de aprendizado e está ensinando. E você tem diversos pessoas no seu ciclo de empresarial. São mais de 600 no Pois ecossistema. Então, e com pessoas muito mais velhas que Todos você. que têm um resultado que faturam acima de 5 milhões de reais por ano. Pois é, então, como é que é esse relacionamento? Primeiro que eu percebo que o maior inimigo dos negócios é o orgulho. E o empresário mais velho, parar para ouvir o empresário mais novo, é uma demonstração de que ele está vivendo uma jornada de pisar na cabeça do orgulho. O que é muito importante. E eu trago essa cultura dentro do meu ecossistema. Então você quer dizer que a pessoa que está assistindo está dizendo, esse menino tem lá para me ensinar e vai embora, é sobre ela, né? É muito sobre ela, mas mais importante é que eu comecei com 13 anos. Eu tenho, na verdade com 12, eu tive a ideia da Lishit. Hoje 22, são 10 anos de jornada empresarial. Eu acredito que maturidade, ela não vem com a idade. Não vem só com a idade. Ela vem com experiência direcionada para algo específico. E eu não sei de tudo. Eu tenho certeza que eu não sei de tudo. Eu ainda estou em jornada de crescimento. Mas tem coisas que eu sei, porque eu tenho resultado. E contra resultados não há argumentos. Então, quando esses empresários, eles vêm me buscar, eles vêm me procurar, eles não vêm me procurar por eu ser um empresário que tem 22 anos de idade. Eles vêm me procurar porque eu sou empresário, ponto. Eles vêm me procurar pelos resultados que eu gero, ponto. Não existe essa comparação. Os meus resultados, eles são bons, ponto. Eu tinha um problema que antes eu ficava dizendo assim, ó, eu acreditava que os meus resultados eram bons quando eu parava para comparar com a minha idade. Então, eles são bons por eu ter 22 anos de idade. Hoje em dia isso não acontece mais.
Quando eu paro para comparar com empresários que têm 40, 50, 60 anos em termos de resultado, sem querer levantar o orgulho de ninguém aqui, ou sem querer correr o risco de parecer arrogante, eu consigo muitas vezes ter resultados superiores e maiores do que vários grandes empresários por aí que nós vemos. Então, contra fatos não há argumentos. E essa dificuldade, ela acontece muito quando a pessoa ainda não me conhece. Quando ela tá me vendo na rede social. Mas a partir do momento que ela para me ouvir e que eu mostro para ela o plano específico que ela pode aplicar dentro dos negócios dela para ter crescimento, ela me escuta. Porque ela quer o resultado. E o resultado pode vir de qualquer pessoa, de qualquer metodologia. E no meu caso, ela encontrou que a minha metodologia funciona. Então, esses empresários que faturam acima de 5 milhões de reais que vêm para mim, eles não vêm para mim em busca de gestão, porque eu não sou especialista em gestão. E eu não tenho problema de falar isso. Eu trago as melhores pessoas para fazer isso. Eu sou um homem de negócio, tenho diversos negócios. Eles vêm para mim com o objetivo de crescer resultado sem crescer custo. Eles vêm para mim com o objetivo de aumentar o lucro. E eu consigo fazer isso muito bem através da metodologia baseada em 3 esferas principais, que é a única coisa que todos os negócios precisam no mundo. Será que chegou o momento de compartilhar com a galera? Pode, vai, manda bala, manda bala. Você que é empresário, você só precisa fazer 3 coisas na tua empresa. Os negócios de hoje e os de 200 anos atrás, eles são essencialmente iguais. Eles precisam atrair clientes, vender e gerar mais valor. Essas são as únicas 3 coisas que você precisa focar agora no teu negócio para você pegar primeiro a fruta baixa, a fruta que está à disposição, está à altura da sua mão. Pense primeiro dentro da caixa para depois pensar fora dela. Então, quais ações você pode fazer hoje para vender mais? Quais ações você pode fazer hoje para atrair mais clientes? Quais ações você pode fazer hoje para gerar mais valor? Coloca para rodar essas ações e coloca um conceito chamado pull the string, que é puxe a linha. Começa de onde você está e vai evoluindo, vai melhorando. Não acha que esse senso de perfeição vai acontecer. Essa perfeição ela só vem a partir da experiência prática, porque somente a prática nos mostra como as coisas realmente funcionam. A prática vai te trazendo conhecimentos, experiências, aprendizados para tu ir direcionando para o melhor caminho, pivotando dentro do teu negócio para os melhores caminhos. A palavra vem daí, né, Davi? Com certeza. A palavra pivotando do programa vem dessas experiências, desses novos direcionamentos que você vai testando, validando e vai mudando e vai corrigindo a rota. Davi, o que você faria de diferente hoje, né? O que você faria de diferente se você soubesse o que você sabe hoje lá atrás, assim? O que você... Ou você diz assim, não, tudo foi importante, todos os erros foram importantes. Qual a tua visão sobre isso? Eu acho que eu seria mais leve. Eu acho que eu desapegaria mais rápido de algumas coisas. Por algum tempo eu segurei o osso e eu tentei manter o osso segurado, mesmo sabendo que... Não diferente de muita gente que tá assistindo aqui, né? O cara vai estar morrendo, mas tá morrendo afogado junto com o negócio. Por exemplo... Não larga de jeito nenhum. Lá na Jovens Protagonista, eu demorei muito para entender que o negócio não funcionava. Depois, quando eu montei a minha empresa de investimentos, aconteceu uma outra coisa também, de que eu peguei todo o meu capital que eu havia disponível e foi um grande erro que eu cometi. Então, essa é uma coisa que eu faria diferente, sem dúvida. Peguei todo o meu capital que eu havia ganhado até aquele momento, de vendas, da venda de empresa, de publicidade, de palestras, de negócios, e eu não diversifiquei o meu investimento, eu não diversifiquei o meu patrimônio, eu coloquei tudo num ativo que não tinha liquidez, que não tem liquidez. E tem liquidez, mas é complexo dessa liquidez acontecer. Então eu deixei muita grana você entendeu? Vocês entenderam. Em um único ativo, em uma única classe de ativos. Então eu teria feito diferente. E eu teria focado antes de investir, antes de focar no longo prazo, para você ter capital, capacidade de você... Você teria essa segurança protegida para poder ter mais tranquilidade de investir. Com certeza. E antes de focar no longo prazo, a minha tese é que a gente precisa primeiro focar no curto prazo. Então, você primeiro olha para o curto para depois olhar para o longo. Eu fiz o contrário. Eu olhei para o longo primeiro. E aí... Acho que muito pelo exemplo também do seu pai. Com né? certeza. É como que eu falei, né? Os momentos, o time é outro, né? Cada um tá no seu time, no seu momento. E aí, a gente tem que ter muito cuidado com isso na hora da gente comunicar para vocês, porque eu sei que vocês têm diversos níveis, vocês estão em diversos níveis empresariais. Tem gente que tá começando agora, tem gente que já tem outro nível de resultado. Então, vocês estão ouvindo a gente, muitas vezes você escuta o conselho do grande empresário, só que esse empresário tá falando sobre a percepção dele hoje. É tipo assim, ele fala, você tem que trabalhar menos.
Ele tá falando isso, é óbvio, ele tem que trabalhar menos agora, ele já tá multimilionário. Mas quando a gente tá começando, a gente tem que viver uma jornada intencional de desequilíbrio para depois a gente poder equilibrar. Então existem conselhos que são importantes serem posicionados no timing correto. Davi, você lançou um livro recentemente chamado Método Superpotencial. E lá você fala nesse método que você precisa ser intencional, você precisa ter intenção de fazer as coisas. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo. O método superpotencial é sobre você tomar vantagem das suas competências naturais. O método superpotencial é a cultura do ecossistema da Real Deal. Superpotencial é obter mais resultado com menos esforço. Então, quais são as ações que você pode fazer hoje para obter mais resultado com menos esforço? Não porque você é preguiçoso, mas sim porque você quer otimizar essa tua jornada. E o superpotencial, para você ter mais resultado com menos esforço, você precisa tomar vantagem dos teus talentos. Esse conselho de você fazer o que você gosta é um conselho ruim, não é um conselho maduro. O conselho bom é você fazer o que você é bom. O que você gosta é um privilégio que você compra com o tempo de fazer. Então, antes de você fazer o que você quer, você tem que fazer o que é preciso. E quanto mais você faz o que é preciso, mais você vai poder fazer o que você quer. E o superpotencial é uma metodologia para ajudar pessoas a encontrar o que eu chamo de posição de encaixe natural no mundo. E entender a sua posição de pertencimento dentro do planeta Terra nessa jornada de servir aos outros através de si. E quanto eu falo para os empresários assim, quanto você vale? E aí eles sempre me perguntam, como assim, quanto eu valho? Na minha percepção, você vale o quanto você tem de capacidade de gerar valor para o outro. Você vale o quanto você gera de valor para o outro. E quando você entende esse lance, esse jogo do superpotencial, você melhora constantemente a você mesmo para que você possa estar gerando mais valor para outra pessoa. Diversas culturas, diversas religiões falam a mesma coisa de maneiras diferentes. Então esse é o único ponto que todo mundo concorda. Alguns chamam de ação e reação, outros chamam de lei do retorno, outros chamam de karma, outros chamam de a mão de Deus. Cada um tem a sua percepção sobre como chamar isso. Mas quando você gera valor, quando você serve, quando você dá, você recebe. É a minha base do servir e do usufruir. Quanto mais você servir as pessoas, mais você vai poder usufruir. Essa é a base do método superpotencial também. A base do método superpotencial e do ecossistema da Real Quando Deal. você era jovem, muito mais jovem, você dizia o seguinte, por que as crianças, quando são ruins em português, têm que reforçar português, né? Isso faz parte do teu método também, porque se a pessoa... a cultura é reforçar aquilo que é ruim. E qual é o que é que você diz? Tomar vantagem do seu talento. Então, se você é bom em matemática, reforça, né? E não só para você que é jovem, mas você que é empresário, foca naquela habilidade que você tem mais competência. Óbvio que no começo de uma jornada empresarial você vai ter que fazer um pouco de tudo, mas onde você vai poder alavancar melhor o teu tempo e a tua energia é onde você tem mais capacidade, habilidade. É onde você vai ter mais resultado com menos esforço. E aí muito sim bem. O jogo vai virar. Esse é o superpotencial. Olha, método superpotencial, o livro Superpotencial, Davi Braga, está nas bancas, no Amazon, em tudo quanto é lugar. Dê uma lida, porque realmente é muito bom. Não é porque eu tenho interesse nisso, não. É porque realmente é muito bom. Eu já vi muitos empresários se encontrando enquanto o seu próprio... Porque a gente acha que o nosso potencial é um, mas na verdade é outro, que você nem sabe qual é. Ô, Davi, quais são... assim, lá atrás você mandou fazer uma revista Forbes dizendo assim, o novo bilionário brasileiro e tal, você é muito jovem na capa da revista, você mandou fazer a capa da revista, imprimiu, eu achei aquilo incrível, né, que você profetizou aquilo, né, e você dizia, né, que você queria ser bilionário, e agora, e hoje, com um pouco, já passou algum tempo dessa capa e algumas coisas aconteceram para melhor, né? O que você fala sobre isso? Você continua com o mesmo sonho? Esse é teu sonho grande? Não. Meu sonho é que eu quero servir cada vez mais pessoas. Certo. E servir na minha máxima capacidade. E você acha que aquele rapaz lá que queria ser bilionário, o que você acha dele? Eu acho que ele foi muito importante para que eu chegasse num ponto de entender que não era aquilo que eu queria ser nem fazer. Inclusive, é uma bela oportunidade nesse momento onde eu falei sobre querer ser bilionário lá naquele podcast. Era um podcast com o Joel J. Com o Joel J. Tem que trazer o Joel aqui. Que, inclusive, aquele podcast
eu discordo muito da minha postura que eu tive naquele podcast. Eu fazia só Eu não concordo. Era pai e filho e o Joel entrevistando. E eu sou um Davi diferente hoje. Um Davi muito mais maduro. Um Davi que... Não é que o Davi passou a não querer ser bilionário ou qualquer coisa do tipo. Não, porque isso é consequência, né, Davi? É que não virou o foco imediato. Então, pra mim, é o único objetivo que eu tenho hoje e nos próximos 20 anos... Antes também eu fazia muitas coisas, né? As pessoas falavam, Davi, mas você faz muita coisa. Eu já faço uma coisa só. O meu maior objetivo hoje e nos próximos 20 anos, no meu plano de vida, é potencializar o negócio de empresários. Que ponto bacana. Final. Todo o resto entra como vertente desse ecossistema que o nome hoje é Real Deal, que tem Real Deal Educação e Real Deal Ventures. Então eu tenho um projeto de LTV infinito, que é como eu chamo internamente. LTV é Lifetime Value, ou seja, é o valor que um cliente deixa com você ao longo da jornada. Ou seja, o cara entra com você hoje, mas ele vai estar com você daqui a um ano, e quanto ele deixa de valor ao longo desse período que você está atendendo, né? E o LTV infinito, no meu caso, é que eu tenho um braço de uma holding de participações em negócios. Então, a educação, para mim, hoje, ela é um negócio gerador de capital, ao mesmo tempo, ela é um canal de aquisição de oportunidades para um negócio de longo prazo. Então, hoje... de maneira muito mais saudável, eu estou trabalhando o caixa, ao mesmo tempo que eu também trabalho o equity e o longo prazo. Simultaneamente, as duas coisas. Que bom, fico muito feliz. E ao mesmo tempo, um propósito. Claro. Porque a Real Deal Education financia o meu negócio de propósito. 10% do lucro vai para o Instituto Davi Braga. Davi, para te acompanhar e para ver tudo isso e para saber como é que funciona esse processo de educação, onde é que as pessoas te encontram? Você pode ir lá no meu Instagram, @DaviBraga. Lá você vai encontrar todas as informações mais recentes sobre mim. E você que em algum momento se desconectou de mim por alguma coisa que eu possa ter falado, alguma postura, eu te entendo. Eu também, por muito tempo, eu me desconectei de mim. Porque eu tinha uma postura que não fazia sentido, só que eu tava descobrindo, velho. Eu tava descobrindo a mim mesmo, tava testando, sabe? E eu peço perdão pra vocês por alguma coisa que eu possa ter falado que te prejudicou, que te incomodou de alguma maneira. Mas hoje eu sou o novo Davi. Isso não significa que eu não vou errar. Isso não significa que daqui a 10 anos talvez eu discorde completamente do que eu tô falando. Significa que vocês podem ter certeza que eu tô numa jornada de construção, de evolução. E eu não me contentarei enquanto eu não chegar cada vez mais perto daquilo que eu sou capaz. Então, no final das contas, você que é empresário, que está ouvindo o que a gente está falando e que quer viver essa jornada de potencialização empresarial, ao mesmo tempo que se coloque no ecossistema, num clube de pessoas que querem servir e usufruir também, você que muitas vezes foi taxado de bonzinho e que acha que precisa ser um predador para conseguir ter muitos resultados empresariais, eu queria dizer para você que você pode contar comigo, porque se tem alguém que consegue te ajudar a alavancar o teu negócio, a crescer o teu negócio, a ter mais resultado empresarial, focando em atrair clientes, vender mais, gerar mais valor, sou eu. E hoje, no meu ecossistema de mais de 600 empresários, o nosso mote é dobrar o lucro das pessoas. Nem Muito sempre bem. é possível, mas é um grande objetivo que nós temos. Mas você tem conseguido, e que bom, e muito bonito. Eu não sei se aqui eu sou entrevistador, sou pai, não sei se babo, não sei o que é que eu faço, mas que bacana ver esse depoimento, né, essa declaração. E isso é muito importante, Davi, porque você impacta muita gente, muitos jovens. Por muito tempo eu quis que você ajudasse muitos jovens. E hoje você não só ajuda jovens, como ajuda também os pais dos jovens, né? A gente lá em casa teve sempre o cuidado de comunicar essa educação, esse formato de educação empreendedora, porque eu acredito muito nos exemplos e na forma de que o filho ele deve buscar o próprio protagonismo dele. Você buscou, tá? O Theo buscou, Davi, Maria buscou, tá buscando, e isso realmente construiu uma persona poderosa que é você, e você vai muito mais longe, né? Eu como pai enxergo um caminho gigante para você, dentro do mundo empresarial, dentro do mundo dos negócios, e vai ensinar e impactar muita gente, porque você é um estudioso, um aprendedor. Mais do que empreendedor, você é um aprendedor. E você, através das coisas que você passou, apesar de de pouca idade, mas com 10 anos de experiência, isso gera bastante resultado prático de verdade. Mas tem uma pessoa muito importante nesse processo. Claro. Quem é? É aquela que foi responsável por ser minha figura de amparo, minha figura de carinho, aquela que fez minhas primeiras palestras junto comigo, aquela que cuidou de mim
e que foi meu lar por 9 meses. E que é a sua parceira de vida, que vocês têm unidade. 30 anos juntos? 30 anos juntos. 30 anos casados, fora o resto. Né? Então, essa pessoa, o nome dela é Cristiana Braga, e vocês deveriam conhecer mais do coração dessa mulher que eu tenho a honra e o prazer de chamar de minha mãe. Acho que Deus foi muito bondoso comigo. E aqui, como tudo não é nada combinado, a Cris está aqui. Dá pra trazer ela aqui, produção? Bom, como na TV é tudo muito mágico, então entra aqui a mãe do Davi, Cristiana, minha esposa, entra aqui, Cris. Aí participar, nem esperava, né, essa chamada, essa surpresa aqui. E aí, você ouviu, você estava lá fora ouvindo o papo com o Davi, fala bem aqui pertinho do microfone. E aí, doutora? E aí, Cristiana? Eu estava, né, e fiquei emocionada e fiquei honrada, Davi, gratidão. Honrar pai e mãe é um princípio bíblico, né? O único que vem acompanhado de promessas, que teus dias serão aumentados na terra. Muito bem. E como é ser mãe de CEOs, gestora de CEOs, né? Porque você tem 3 CEOs dentro de casa, eu, Davi e Theo, né? E daqui a pouco a Maria, que já também é uma gestora. Bom, não vou te enganar, não é nada comparado a uma colônia de férias, não. Eu tenho que ter mais argumentos, ser mais sábia, ter mais resiliência de que cada um, os 3 juntos, né? Então essa é a equação matemática que eu preciso ter, e eu preciso estar bem consciente, assim, que a evoluída e a sábia da relação sou eu. E aí eu realmente tenho que equilibrar essa posição de contrapor as coisas. E como o Davi estava falando aí, o autoconhecimento é tudo, né? Quando você sabe exatamente quem você quando você deixa Deus sonhar em você, aí as coisas ficam mais fáceis. Muito bem. Cristiana, você estava aí fora ouvindo o Davi, toda a trajetória dele, e principalmente no começo, né, você foi muito importante. Ele falou aqui que você andava com ele, ia nas palestras com ele, acompanhou de perto toda essa trajetória e o crescimento dele. O que você acha desse posicionamento dele hoje, né? Como é que você vê a trajetória do Davi? O que você pode extrair de lições e aprendizados como mãe para quem está assistindo aqui, quem tem um filho, né, com 20 anos, 21 anos, 22 anos, e gostaria que o filho também tivesse essa evolução, né? Então, esse crescimento que o Davi teve. Para mim, eu fico super satisfeita, né? Como eu falo sempre assim, eu já posso bater no peito e dizer assim, eu venci na vida, porque o meu melhor papel realmente, eu fico emocionada, meu melhor papel realmente é ser mãe. E aí a gente conseguir criar filhos bons para o mundo, realmente assim, não tem preço, né? E aí eu também não me preocupo muito, porque o Davi, o rei Davi, entre outras qualidades, ele é um homem temente a Deus. E aí eu consigo enxergar isso, porque quando Deus trabalha na pessoa, ele não trabalha na pessoa, ele trabalha mudando o coração da pessoa. E aí aqui nessa entrevista fica bem claro que assim, que Deus está moldando o caráter de Davi, quebrantando o coração dele e tirando do coração dele tudo aquilo que afasta ele de Deus. Uhum. E aí tá o resultado, esse pequeno grande homem, né, com 22 anos, já tão sábio, já tão líder, já tão tantas coisas boas, tantas qualidades, e assim, eu só me orgulho realmente. Bom, um pouco do que a gente fez, né, dentro de casa, os exemplos, e também que o Davi falou, e também algumas experiências, né, que para transformar a vida desses jovens em grandes homens, a gente resolveu criar, eu queria que você falasse sobre isso, que a gente resolveu criar um evento o ano passado, chamado Poder da Família. Me dá esse cartaz aqui. Chamado Poder da Família, que é esse evento aqui, dá um close aqui, o Poder da Família.
O ano passado foi muito bacana para 1.000 pessoas, esse ano para 2.000 pessoas. É um evento que não tem fins lucrativos, mas é um evento que você teve a ideia de criar e de fazer, chamou também outras amigas e amigos, que as famílias estão no palco e não o João, não uma pessoa específica, mostrando e tentando resgatar famílias, né, e relacionamento pai, filhos, marido e mulher e tal. Falasse um pouco sobre esse evento, para poder você convidar, né, as pessoas no dia 15 de novembro, feriado em São Paulo, evento para transformar, né? O meu coração fica quente, né, com esse evento aqui, porque foi um evento direto do coração de Deus para os cabeças, né? O Éden com a esposa, o Cacá Diniz com a Simone, você e eu. E aí a gente tá realmente... nós temos autoridade para ir lá e falar o que foi que a gente fez. Na verdade, é um evento de empreendedorismo familiar e que a gente pega os principais pilares da instituição mais atacada na vida, né, que é a família, que está vindo uma revolução cultural e pessoal, tudo, de tentar diminuir a família, quando a gente sabe que é a célula e é que de lá sai todas as boas intenções, né? De lá que tudo é criado. E aí a gente pegou esse desafio para a gente realmente, assim, pegar os principais pilares, né? Que os relacionamentos, os sentimentos, a vida financeira, e amor, intimidade. A gente também vai falar de sexo lá, quebrando alguns tabus de criação de filhos, tudo isso realmente pra gente ter um braço, um ombro amigo, né, que tá tudo tão perdido, você aprende tanta coisa, você pode aprender o empreendedorismo, eu posso aprender a ser investidora anjo, mas não tem curso assim, como ser mãe na prática, né? Como ser pai e mãe na prática, como ser um bom filho, como ser esposa, marido, né? Como é que faz? Para quem quiser conhecer esse projeto e poderdafamilia.com.br, né? Tem o Instagram, né? Poder da Família. Aí você entra lá e você pode mandar inbox, que a gente tem uma equipe, muito assim, bom. Davi, 24 horas você vai estar lá com a gente? Com certeza. Estarei no palco falando sobre essa minha jornada de cura, dessa minha figura de paternidade. Vai ser algo muito fantástico para todo mundo que está lá, independentemente da idade. Também vou trazer um pouco dessa minha jornada empresarial para o pessoal lá dentro. Então, vai ser Temos grandes momentos e diálogos que a gente não falou aqui, né, Davi? Cara, ainda tem muita coisa para comunicar para vocês. Então, se eu fosse você, ainda tem diálogos para ocorrer, para acontecer. A gente está no processo de construção de cura. Então, até eu vim aqui, foi uma representação muito significativa de um novo mover que tá rolando para mim, para você. Então, eu tô muito feliz mesmo da gente estar junto aqui nesse podcast. Tô muito feliz de você estar aqui, mãe. Tô muito feliz também no Poder da Família, que isso foi algo que foi sonhado realmente, cunhado no coração de Deus, para direcionar a família, assim. Ninguém aqui tá para se posicionar como o dono da razão, né? Não. Tá todo não tem receita de bolo de educação. Não tem, né? então é experiência própria, pessoas compartilhando seus erros e acertos e pessoas dispostas a se colocarem em uma situação de vulnerabilidade e contar o que funcionou e o que errou, sem querer dizer, minha família é fantástica. Não, é um jogo de verdade. Não é assim, não é uma família, não é um comercial de margarina, né? Não é, a gente tem nossos perrengues, tem nossas lutas, mas assim, estamos individualmente, né? Não só nós três, mas com Theo e com Davi, Maria. Como família, com Theo, com Maria, como família, um bloco, assim, nós estamos com o firme propósito de sermos pessoas melhores, né? Um para o outro e com a gente mesmo. Então, numa ordem importante, né? Deus, família, trabalho e todo o resto. E o relacionamento mais complicado realmente é da família, porque primeiro que é com quem você mais convive, né? E segundo que é com quem você tem menos filtros, né? A gente sai na rua e a gente consegue ser
colocar nosso filtro social na Essa rua. máscara, né? Essa máscara, e quando chega em casa, a gente, às vezes, se a gente não cuidar, e se a gente não vigiar, a gente pega todas as nossas sombras e joga os de dentro de casa. Muito bem. Então, você que está aqui no Pivotando, um Pivotando diferente, pivotando muito diferente, o mais especial que eu já fiz até hoje. É muito bacana ter vocês aqui, Davi, muito bacana suas aulas, seu ensinamento, suas lições para quem assistiu sobre negócios, sobre sua trajetória, mas principalmente sobre o seu método e o que você faz hoje. E Cris, muito bacana também você ter vindo, participar, ter coragem de entrar aqui e falar, né? Não é fácil. Quer deixar algum recado final, Davizinho? Só agradecer vocês. Davizinho não, Davi. Pode chamar de Davizinho, tá bom. tudo certo. Então tá bom. Mas a pessoa luta tanto pra manter uma autoridade, né? Chama de Davi, então. Bota um blazer pra manter a autoridade. Só agradecer vocês dois, não apenas por esse momento que a gente tá passando juntos, mas por vocês serem tudo pra mim. E eu não seria ninguém se não fosse vocês. Eu tenho uma gratidão tremenda, e não só de fala, uma gratidão verdadeira por vocês. Eu honro a vida de vocês dois. E obrigado por ter me dado o mérito de eu poder ter meu próprio mérito. Obrigado por ter comemorado quando... Lá no Shark Tank, quando eu levei o não, você comemorou. Obrigado por não ter deixado ter contato com os seus amigos investidores, porque assim hoje eu posso ter a capacidade de sentir que eu fiz a minha própria jornada e ter meu próprio mérito através disso. Eu fico muito feliz por você ter tido essa sensibilidade. O seu mérito é seu, você conquistou, não foi seu pai, foi você. Não é isso? Isso. Quer falar alguma coisa? Eu queria reforçar aqui o convite, né, do Poder da Família, que realmente vai ser assim, vai ser um dia que vai transformar toda a tua vida. E se você está se sentindo meio perdida, não está tendo direcionamento, está sentindo assim as coisas fora da rota, né? Vai lá. Então, do dia todo, de 9 às 9 da noite, Poder da Família, dia 15, feriado, em Alphaville, São Paulo, um evento presencial. Então, muito bacana. Bem, e quero agradecer você que assistiu esse episódio do Pivotando aqui no SBT News, né? Seja nas plataformas digitais, seja na TV aos domingos logo cedinho, seja em qualquer canal. A gente está muito feliz de estar fazendo aqui o Pivotando, de empresário para empresários, entrevistando pessoas realmente que possam te ajudar a trazer lições, como diz o slogan do programa, dos erros aos grandes acertos. Te vejo na próxima semana aqui no Pivotando no SBT News.